A gente está cada vez mais convivendo com zumbis na internet, e a maneira como isso deve vazar para a vida real é bem complicada. Você já ouviu falar da teoria da internet morta, que é uma teoria da conspiração que propõe que há alguns anos já a maior parte das pessoas e das interações que a gente faz na internet são na verdade interações com bots ou robôs, com programas e algoritmos feitos para dar a impressão de que tem alguém por lá? A noção de que muitos sites dão preferência para conteúdo falso, que gera números melhores do que conteúdo orgânico feito por pessoas com as quais outras pessoas gostariam de interagir. Isso é um pouco diferente do Facebook dos mortos, em um sentido mais literal da coisa, que é a noção de que O Atila é um bom exemplo, né, de uma divulgação científica. A gente tem a polêmica do Atila recentemente, que não dá para esquecer, a da Shell, bem decepcionante, inclusive, né, porque é um cara que participa ativamente de um grupo seleto de pessoas que tenta fazer uma divulgação científica, e ter alguém que defende os avanços que o meio ambiente precisa no momento que a gente está, e assim, fazendo propaganda para a Shell, é uma das grandes causadoras dos problemas que a gente está tendo que enfrentar, fica contrário a uma influência responsável. Mas tudo bem, a Atila passaremos pano, quer dizer, não passaremos pano definitivamente, mas para assistir esse teu conteúdo, para assistir os conteúdos que possam ser publicados no futuro, eu vou dar uma passadinha de pano. Não justifica, não explica, não faz nada, mas é que assim, poucos os conteúdos, essa página aqui que a gente tá vendo de revistas acadêmicas, de sites que coletam trabalhos acadêmicos, é muito frequente na vida da gente, pesquisador. E é muito raro a gente ver pessoas utilizando isso como para embasar o conteúdo. Então isso aqui é um ponto que eu acho que ela tem que ter destacado, porque realmente é muito bom, né? Eu tento trazer bastante, sempre quando eu cito alguma coisa, eu boto essa informação assim, porque é isso. Aqui a gente tem toda a questão da demonstração científica dentro das ciências humanas de por que essa opinião, essa conclusão existe, né? Qual a metodologia, qual forma que o cientista usou, quem é o cientista, quais as possíveis contradições desse estudo, o que qualifica ou desqualifica. É muito bom, né? Que em algum ponto da história, provavelmente dentro dos próximos 50 anos, a maioria dos usuários do Facebook já serão falecidos, se as pessoas não saírem ativamente de lá antes e o site encolher. Porque se a internet morta era uma teoria, a gente está prestes a viver nessa realidade, ou melhor, nessa falta de realidade, graças aos modelos de linguagem generativos como o Copilot, ChatGPT, Gemini, e como eles viabilizam a criação de realidades paralelas de uma forma inédita e muito cativante. Mas antes de falar sobre como a internet está ficando entulhada de slop, uma dica para você continuar encontrando o que você quer na sua internet é o apoio desse vídeo aqui, que é a Surfshark. Assim você protege seus dados, sua navegação e são posts com imagens criadas ou vídeos dessas imagens animadas por grandes modelos de linguagem, como aquelas imagens de filhotes e de bebês de perfis de conteúdo fofo criado artificialmente com centenas de milhões de visualizações que o TikTok passou meses me apresentando. O Facebook já deu a volta no conteúdo fofo, ou na realidade levemente alterada, e partiu direto para criações claramente falsas que chamam a atenção pelo bizarro, como o já popular Jesus Camarão. O Spotify já tem músicas genéricas no meio das playlists de estilos como jazz e lo-fi que são tocados como som ambiente. Só me parece ainda demorar um pouco mais para povoar o YouTube com vídeos gerados assim, mas é uma questão de tempo até uma ferramenta como o Veo tornar até a E o VO2 já está disponível no YouTube Shorts, tá? Só porque esse vídeo aqui faz um tempinho, mas o VO2 entrou no YouTube Shorts e é isso. É isso, né? Se a gente não questionar, esse aqui é o futuro, tá? Infelizmente. Infelizmente. Porque daí eu acho que perde um pouco, distorce o avanço que a internet teve em ser esse espaço em que nós podemos criar conteúdo como usuário comum. A gente sabe que foi um debate muito mais forte na época lá de 2010, na década de 2010, de que essa seria a grande potencialidade da internet. O problema é que isso foi desvirtuado pelo interesse do lucro, né? E é isso que eu bato tanto na tecla de que o YouTube, como um espaço onde que todos podemos publicar vídeos e outras pessoas podem acessar esse vídeo, isso a gente não pode perder. O que a gente precisa evoluir é quanto à forma de enxergar isso e toda a sociedade que a gente está como uma ferramenta de lucro. O que vai sempre transformar tudo aquilo que a gente cria, tudo que a gente precisa criar com o objetivo de lucrar. E geralmente lucrar não está associado à qualidade de vida, ao bem-estar de quem produz aquilo, porque não é gerar lucro para todos, é gerar lucro para o dono. Então, isso vai sempre ter um problema, porque o lucro do patrão é mão de obra não paga.
E aí faz com que esse lucro tenha que ser sempre maior na mão dos patrões e para isso tem todas as consequências que a gente já conhece. Então, a IA possibilitar isso vai fazer com que tenha a possibilidade de diminuir os custos de mão de obra, né? Porque tu vai pagar bem mais por uma ferramenta, bem menos por uma ferramenta do que uma mão de obra especializada e talvez o resultado compense, que é o que a gente está vendo com a lógica do Elon Musk com o Twitter, é o que a gente está vendo agora a Meta demitindo 5% dos funcionários, que parece pouco, né? Mas são 3.600 funcionários, então são 3.600 famílias que vão perder aí a sua fonte de renda. E quando a gente fala fonte de renda, parece, é só o dinheiro, vai ter que achar outro emprego. Mas às vezes tem gente, famílias inteiras que dependem dessa renda, então são famílias que vão ser impactadas simplesmente porque o Meta abre mão, assim como o Twitter abre mão de qualidade de serviço para priorizar o lucro. Então essa decisão do Meta só está alinhada com o que a gente espera desses patrões de fortalecer o seu interesse, que é lucrar cada vez mais. Inclusive, a gente sabe que isso tem um limite, né, gente? E esse limite está cada vez mais sendo aproximado com a construção das grandes plataformas infraestruturais que a gente convive hoje. E elas vão sempre, cada vez mais, converter para o seu monopólio. Monopólio a gente pensa, mas é só o YouTube, é só o Facebook. Sim, mas essas Big Fives, que essas grandes 5 empresas que são os grandes monopólios digitais, eles operam, gente, para construir esses monopólios desde a transmissão de dados através de cabos submarinos, desde a gestão dos dados em si, né, que é um baita monopólio que essas empresas têm, até, claro, conseguir manipular o que tem alcance. Afinal, por mais que a gente discorde e tenha muito debate sobre a lógica algorítmica aplicada à ideologia dominante do tempo de hoje vai fortalecer a ideologia dominante, porque ela está alinhada com a expectativa das pessoas, o que né, o viés de confirmação sempre vai querer ouvir aquilo que tu quer ouvir, consequentemente são conteúdos que estão alinhados à ideologia dominante, afinal tu cresceu nessa ideologia, a não ser que tu te questione, vá atrás, a conjuntura que tu nasceu vai te levar a isso, a ter esse senso comum, e consequentemente tu vai assistir conteúdo sobre isso, e aí fica esse ciclo, além, claro, isso considerando que ele pode até te radicalizar, que a gente sabe que essas plataformas também conseguem. Então tudo isso para dizer o seguinte, se a gente não começar a questionar já hoje a ideia de conteúdo com inteligência artificial ser propagado da mesma forma, é questão de pouco tempo até isso impactar o mercado inteiro de criação de conteúdo e aí todas as suas vertentes, né? Porque o conteúdo não é só o conteúdo de entretenimento e é essa vertente, mas toda a indústria audiovisual, toda a indústria fonográfica, toda a produção textual, tudo isso que a gente chama de converte para conteúdo está sendo impactado pela IA. Vídeos sintéticos tão simples quanto a de imagens. Até nas buscas do Google, o conteúdo gerado por modelos generativos isso é inacreditável, cada vez mais presente. Buscando pelo que para mim é o mais óbvio, como o papagaio colorido, já devolve várias imagens que eu sei que são geradas artificialmente pelas cores das penas. Mas não sei quantas outras que são falsas e eu não tenho como reconhecer sem examinar mais detalhadamente. E se parece que isso não tem consequência na vida real, já que está só atrapalhando um pouquinho, a gente já tem eventos falsos levando as pessoas para as ruas, para locais e data errados por conta de slop gerado por inteligência artificial. E o que mais irrita é que ninguém questiona a plataforma tá lucrando com isso. Eu lembro desse exemplo que ele vai dar do evento falso. E assim, todo esse acesso que essas pessoas acessaram para receber as informações desse evento falso foram em uma das plataformas. E hoje a gente sabe que acesso tem o seu valor. Alguém lucrou com essa desinformação. Se alguém lucrou com uma desinformação, com uma mentira, com o que deveria ser um crime, alguém deveria ser punido. E não somente o indivíduo, né? Porque a gente sabe que a renda é bem divididinha entre a plataforma. Bem divididinha não, né? A plataforma ganha geralmente mais do que o criador de conteúdo. Centenas de pessoas que foram para um Halloween falso em Dublin, na Irlanda, por inteligência artificial. Como as centenas de pessoas que foram para um Halloween falso em Dublin, na Irlanda, graças a um site criado em alguns meses, onde postaram mais de 1.400 artigos sobre Halloween para ganhar cliques e AdSense com as buscas de temporada, que foi parar na primeira página de busca do Google e tinha entre as recomendações de programa falsas, geradas por IA, um desfile no centro de Dublin que nunca existiu nem foi planejado. Isso tudo era uma impressão para mim, uma sensação de que o mundo está sendo... Isso fortalece mais a importância da ciência, tá? Como a retentora do conhecimento, da fronteira de conhecimento, do conhecimento científico, porque é isso. Cada vez mais a gente avança para
um ambiente em que a propagação de conteúdo sem validação, tanto de veracidade, mas daquilo ser somente uma verdade, não precisa ser a verdade, pelo menos uma das verdades, a gente precisa se basear e opinar em cima daquilo que a gente tem certeza que é verdade. E aí que entra a ciência, né? Hoje a ciência, do jeito que é feita, ela já nos possibilita, e a ciência, eu não digo só as exatas, tá, gente? Não é porque 2 mais 2 é 4 que eu argumentar por 15, 20 páginas por que os aparelhos ideológicos do Estado constroem a ideologia dominante e concluir que a gente precisa rever isso, também tem a mesma, não é tão... Claro que não vai dizer é 100% como 2 mais 2 é 4, mas é o que a possibilidade dentro daquela área do conhecimento permite de mais avançado que a gente tem hoje. Então a gente tem que entender que sim, isso é a verdade do momento em que a gente vive. Do momento histórico que a gente vive, das ciências humanas, esse é o máximo que a gente tem da verdade, e a gente tem que levar isso como a verdade. Por porcaria gerada por inteligência artificial. Até eu descobri que já tem um termo análogo ao termo spam para esse tipo de porcaria, que é slop, que é um termo que descreve o líquido que derrama de um balde ou de um copo, como se o conteúdo gerado artificialmente estivesse derramando e inundando a internet. E vai, tá? E propositalmente nesse caso. O modelo de negócios, de anúncios que a internet usa, depende da captura da atenção das pessoas. Vamos, Átila! Enquanto o número de novos usuários crescia com a entrada das pessoas na internet, principalmente usando o smartphone, esses números crescentes atenderam aos anseios de investidores que esperavam sempre um crescimento eterno de números e gerou algumas das empresas mais valiosas da história da humanidade. Percebe quando a gente fala que sempre a pessoa fica esperando por lucro é uma coisa que não se baseia na realidade? Só que daí a gente entende que isso é só uma coisa que buscar infinitamente o lucro na realidade não funciona. Ou se ele funciona, ele nos leva para lugares que não faz sentido. E aí se nos leva para esses lugares que a gente já sabe que são negativos, seja para nós diretamente ou nós indiretamente, a gente ainda permite? Porque a gente acredita nesse discurso, na ideia, mas mesmo que na realidade ele não se sustente? Agora, a maior parte de nós já estamos conectados. E aí o que você faz quando o número de usuários reais não cresce mais? Quando o número de novos Faz que nem o Instagram, bota anúncio até nos comentários. Usuários satura. Aumentar o tempo de retenção das pessoas com mais opções de conteúdo. Se eu não tenho mais como dobrar o número de usuários, eu posso tentar dobrar o tempo que esses usuários... Isso é o que o LinkedIn está passando hoje, está focando em conteúdo curto. Mesmo que ele abra mão do teu conceito, do seu diferencial, do que ele tinha demanda, do que ele precisava fazer para se diferenciar dos seus concorrentes, o LinkedIn ele opta por, entendendo que talvez ele já não cresça no número de usuários, na proporção que ele está crescendo, ele abre mão de tudo isso e agora começa a crescer uma plataforma de vídeos curtos. Por quê? Porque isso é o que vai gerar lucro para ele nos próximos anos, pelo menos. Criar vídeos curtos que mantêm as pessoas mais tempo assistindo, logo mais anúncio, e essa lógica aqui é algoritmo. Antes, quando era suficiente somente conectar pessoas, ofertar vagas de trabalho, conectar profissionais, e não que eu acho que isso seja saldo somente positivo, mas pelo menos ela ficava lá cumprindo a ideia que tem na cabeça do liberal de que ele está ali para funcionar a partir de uma demanda de mercado, de uma necessidade, e quebra tudo isso e fala, não, a gente só está através de lucro, infinitamente queremos lucro, mesmo que nós sejamos da Microsoft, que é uma empresa que não precisa dizer quanto que ela tem de lucro, né? Mesmo assim, eles focam em manter cada vez mais lucro, que é isso que o Átila está falando. Passam na minha plataforma. Como eu posso tentar dobrar o tempo que esses usuários passam na minha plataforma. Como que já aconteceu com a comida nos Estados Unidos, quando os restaurantes passaram a aumentar o tamanho das porções para conseguir aumentar o volume de vendas, que não acontecia em unidades. Como os copos de refrigerante, como o Big Gulp da 7-Eleven, que tem quase 1 litro, e o Double Gulp com 1,5 litro a 2 litros, dependendo da versão. O dilema de se fazer isso na internet com criadores, de produzir cada vez mais conteúdo para tentar manter as pessoas dentro da sua rede social, que é o que a gente já está vendo acontecendo, tá? É que no melhor dos cenários, essas pessoas cansam e têm burnout, como tem acontecido direto com muitos criadores por aqui. Em compensação, conteúdo falso, sabidamente, gera mais compartilhamento e mais interações, como comentários e likes. A ficção pode ser muito mais apelativa do que a realidade. Tanto que o Kawaii foi pego contratando conteúdo falso, sabidamente falso, para gerar mais cliques e mais visualizações, enquanto gastava para crescer a base de usuários no Brasil. Agora, com o conteúdo gerado artificialmente, automaticamente, é possível mentir sob medida para cada pessoa que interage com a plataforma e de maneira que não se deixa rastros como esses em grande escala.
Agora, com os modelos generativos, como o ChatGPT, disponíveis de graça ou a custos muito baixos, subsidiados pelos investidores, na expectativa de que sejam Isso é adotados por importante, todo tá? mundo, Que é subsidiado. antes de a gente descobrir o custo real desse tipo de ferramenta, gerar conteúdo para redes sociais aparentemente não custa nada. E com incentivos como o TikTok, o Facebook, com programas pagando pelo volume de interações em conteúdo postado em perfis, em uma versão digital da crise de opioides, pessoas em países como Índia, Vietnã e Filipinas, que sempre receberam conteúdo dos Estados Unidos, como o pato de foie gras, estão gerando conteúdo usando essas ferramentas e inundando as redes sociais americanas de slop para gerar cliques e ganhar alguns dólares com audiências em países ricos. O que talvez nem pagaria o custo de se criar esse conteúdo se a OpenAI, o Google e a Meta tivessem cobrando o custo real desse tipo de serviço de produção de conteúdo. Conteúdo, aliás, que poderia ser facilmente marcado com uma marca d'água ou algum tipo de... Uma marca d'água gigante tem que pôr, e digo mais, tá? A gente, como sociedade, tem que exigir que esses conteúdos não sejam monetizados. Ponto! Ponto. Por que esse receio de... Essa ideia de que tudo pode, ela só se sustenta na cabeça de quem tá no poder e que para eles tudo pode. Porque na prática, tudo não é liberado dessa forma. Tu pode fazer 100% o que tu quer? Não. Porque a partir do momento que tu pudesse fazer essa ideia de que tu pode fazer tudo, tu ia acabar infringindo o direito de outras pessoas. E no caso da sociedade que a gente vive hoje, tu só não pode aquilo que infringe o direito dos grandes. Que a gente pode dar o nome de burguês, tá? Porque tu pode desde que infringe o direito dos pequenos, né? Tu não pode infringir o direito dos grandes. Então, esse é o mesmo caso. Não pode monetizar, não pode monetizar conta... Porque tu não pode fazer propaganda para adolescente e criança. Como é que tu pode monetizar um conteúdo que uma criança veja? É sistemático que aquela criança está recebendo anúncio. Ponto. Não pode. Conteúdo de inteligência artificial, na sua essência, também não poderia ser monetizado. Ai, mas aí ele tem o direito de fazer. Direito tem de fazer se for para ele. Se ele quiser fazer, se ele quiser consumir, ele faça. A partir do momento que ele coloca na sociedade, a gente tem que olhar isso de uma forma sistêmica. Afinal, as coisas não impactam só a vida deles, né? Lembra que não existe influência sem impacto social? O que eu falo aqui e te influencia aí, que pode levar a tu fazer uma atitude, uma ação, da mesma forma que o influenciador que divulga casa de apostas, ele também está sendo responsável. Casa de apostas e cassino, tá? Sem demagogia de querer dizer que casa de aposta não leva a vício, não leva a eventuais perdas de uma vida, tanto na parte, né, da remoção da vida diretamente ou na qualidade de vida. Essa demagogia não pode existir num discurso que realmente se até fiquei irritado quando a gente fala de casa de aposta. Mas um discurso que quer ser algo diferente nesse mundão que a gente tá aí. Código ou padrão. É difícil, cara. Toda vez que a gente tá reagindo a uns conteúdos, é difícil não se estressar com a realidade que a gente tá na nossa frente. Para sinalizar que foi criado artificialmente por esses modelos de linguagem, de maneira que poderia ser, por exemplo, filtrado da internet sem dar o trabalho que o pessoal da Wikipédia tem para manter o site livre de slop e livre de conteúdo falso gerado por IA. A Wikipédia é um exemplo legal, parece né? ser mais conveniente. A Wikipédia é um exemplo legal do que a gente pensava na década de 2010, que eu citei lá atrás, que deu certo, né? Do conceito de inteligência coletiva, a ideia de que todo mundo pode se somar, mas aí que tá, não é todo mundo pode colaborar e sem regras, sem qualquer controle, sem qualquer regulamentação. Pelo contrário, tem que ter uma gestão, né, para gerir essa inteligência coletiva que realmente funcione na prática. Manter o conteúdo por aí. Como os próprios administradores do Facebook disseram para o Jason Kobler, do 404 Media, se o conteúdo está sendo consumido e curtido por pessoas reais e não viola políticas de conteúdo da plataforma, o programa de incentivo está funcionando. Ou seja, ele monetiza. Se as pessoas aceitam comer ração digital ao invés de comida feita por alguém, problema delas, a gente vai recompensar isso. Repara que o ponto aí... A escolha de palavras do Átila são muito melhores do que as minhas às vezes. Mas, Átila, é isso aí. Agora usa essa tua influência para realmente a gente tentar mudar alguma coisa. É se o conteúdo é consumido e curtido por pessoas reais. Não importa se o conteúdo em si é real. O que condiz com a suspensão recente da checagem de fatos pelo Facebook, anunciada pessoalmente pelo seu criador, depois de uma visitinha dele ao novo presidente eleito dos Estados Unidos. Quem diria, né? Presidente que sempre criticou checagem de fatos, e depois do Zuckerberg doar $1 milhão para o fundo eleitoral dele. E Quem também diria, não importa, né? se esse conteúdo é postado por pessoas reais.
Segundo a própria Meta, o futuro das suas plataformas é serem povoadas por perfis falsos, ou melhor, perfis virtuais. Segundo o vice-presidente de produto... Completamente contrário a qualquer proposta de regulamentação, certo? Perfis falsos, perfis virtuais, sequer deveriam fazer sentido. Eles até podem existir desde que associados a uma pessoa verdadeira, né? A gente não aceitar que conteúdos influenciam a nossa sociedade hoje, que isso pode ser vinculado livremente, sem a gente ter um responsável por isso, vai exatamente contrário à lógica que fez o Twitter ser banido aqui. Claro que a plataforma ela tem que ser responsável, a responsabilidade do que entra num estabelecimento físico é do dono do estabelecimento, da mesma forma que no digital deveria ser. Mas também tem que haver punições para os indivíduos que queiram e fomentem a utilização dessas plataformas de uma forma que os dois lados devem ser punidos. Ponto. Produtos para IA generativa, Conor Hayes falou para o Financial Times: as contas geradas por inteligência artificial, abre aspas, terão bios e perfis com foto e poderão gerar e compartilhar conteúdo criado por IA na plataforma. Inacreditável, né? O que eu só consigo ver como uma versão digital dos espelhos que os zoológicos colocam no recinto dos flamingos para que eles se sintam em bandos muito maiores do que os espaços dão conta de manter. E de repente explica bem mais por que essas empresas estão literalmente construindo usinas nucleares para gerar energia suficiente para o monstro de consumo que é a computação da IA generativa. Só assim vão dar conta de gerar a nova realidade que vai passar a dominar as redes sociais. Até aqui, o melhor que podiam fazer era filtrar o conteúdo postado por pessoas reais para apresentar o que mantém a gente mais entretido. Só que esse conteúdo ainda precisa ser real, no sentido de que tem que ser criado, mesmo se ele for exagerado ou se for mentira. Agora eles podem criar a fonte de geração de conteúdo para criar qualquer coisa. Um scroll infinito de postagens que podem ser refinadas para manter você ali dentro, sem as limitações da realidade ou do que as pessoas produzem. E sem ter que pagar também para um criador, né? Por mais que individualmente as coisas não fiquem numa balança, é muito mais caro ter uma IA, mas na escala que essas coisas estão sendo construídas, a nossa profissão, criadora de conteúdo, não dura, tá, gente? É isso. Quem não se cansa pode gerar lero-lero sobre qualquer coisa, não precisa ser remunerado e não corre risco de aparecer na imprensa como influencer envolvido em algum escândalo. Ferramentas generativas como o ChatGPT, que além de criar postagens, ainda podem gerar conteúdo de... Eu nem sei se ele vai entrar no conceito da desinformação própria, né? E propagação de ideias e ideologias que essas IAs são treinadas por. Né? Então, também que é um outro problema, porque senão essas IAs são treinadas com base no que tem disponível. Digamos assim, que seja ainda disponível, que não seja escolhido no que elas são treinadas. Isso faz uma forma de continuar a propagação das ideias dominantes de uma forma bizarra, né? Porque se tu somente ler os livros que são colocados na tua frente e tu aprender somente com estes livros, tu acaba virando uma máquina de replicar o que tu aprendeu. E é isso que é IA, né? Ela não cria nada novo, ela somente aprende e replica isso de uma forma que fica realmente muito apresentável, seja em texto, imagem, vídeo. Mas ela continua replicando aquilo que ela aprendeu. Ela não chega a novas conclusões que são necessárias. A gente precisa, como sociedade, evoluir. Isso aqui é quase que botar um ponto final na evolução, tanto intelectual nossa, não sei se isso vai acontecer na prática, talvez seja um argumento mais profundo dizer isso, mas aqui tem. A partir daqui, nada se evolui. Né? Quanto que a gente evoluiu com criação de conteúdo e nesses últimos tempos aprendizado disso? Se a gente não permitir essa evolução sequer, a gente consegue mudar o que está aí. E talvez isso tenha um objetivo por detrás, né? De quem não queira que as coisas mudem. São como legendas, comentários e mais. Por enquanto, as IAs generativas são apresentadas nas plataformas como ferramentas para ajudar os criadores, para dar ideia de conteúdo, para criar cenários, imagens de apoio ou mais. Ou, de repente, você pode criar uma persona digital, um programa treinado com o conteúdo de um criador que o criador controla para interagir com os seus seguidores e responder se passando por ele. Logo, serão ferramentas para substituir. Logo, serão programas treinados com o conteúdo de um criador que outras pessoas controlam para se passar por ele.
Uma dinâmica que deve agravar ainda mais os problemas que a gente já tem com redes sociais. E eu nem vou entrar na discussão de que o primeiro perfil gerado por IA da Meta, que foi observado pelas pessoas e já foi desativado, era de, abre aspas, uma mãe negra, queer e orgulhosa, e o que isso fala sobre a representatividade forçada num ambiente hostil. Ficando só na desinformação, que me compete mais discutir, como o ex-presidente sul-coreano parece demonstrar, só a filtragem e a apresentação de conteúdo cada vez mais ultrajante e descolado da realidade que já existe pode radicalizar pessoas. O conteúdo gerado artificialmente leva isso alguns passos além. Deixa eu dar um exemplo que me marcou bastante nos Estados Unidos. E eu vou usar um exemplo de fora do Brasil para a gente poder olhar de forma um pouquinho mais impessoal. Em 2024, durante o furacão Helene, que é um furacão que devastou o sul dos Estados Unidos, no meio das tradicionais imagens de desastres que sempre circulam nas redes sociais, também apareceram imagens geradas artificialmente, como a de uma garotinha segurando um cachorro, que fez milhões de visualizações, likes e comentários. Em pouco tempo, as pessoas começaram a apontar evidências muito claras de que essas imagens foram criadas por IA. Pelos dedos a mais na mão, a cor do cachorro que muda entre as imagens, iluminação artificial e por aí vai. Com esses avisos, algumas pessoas que tinham postado tiraram o compartilhamento do ar. Mas tem uma representante do Comitê Nacional dos Republicanos que não tirou e fez um comentário que para mim simboliza a importância e o valor desse tipo de conteúdo artificial. Abre aspas. Ela falou: "Não sei de onde veio essa foto e honestamente não importa. Eu vou deixá-la aqui porque é emblemática do trauma e da dor que as pessoas estão vivendo agora." Ou seja, não sei de onde veio, não importa, porque é emblemático do que as pessoas estão vivendo. Ou seja, vocês me avisaram que é uma mentira, não importa, porque ela passa a mensagem que eu quero passar e isso vale mais. E é aqui que está o ponto crucial da era em que a gente está entrando. Quando a gente fala sobre mentiras e notícias falsas, sobre fake news e desinformação, estamos, ou pelo menos eu estava até bem pouco tempo atrás, assumindo que as pessoas que compartilham notícias falsas foram enganadas sobre o que elas estavam compartilhando. São pessoas que não sabem que aquilo é uma mentira ou que é uma versão exagerada da realidade e que estão ajudando essa mentira a se propagar involuntariamente. Essa, aliás, é a premissa por trás de muito do que se faz em divulgação científica. Se as pessoas estão enganadas sobre alguma coisa, se elas acreditam em algo que claramente está errado, ou pelo menos, se elas repetem essas mentiras como afirmações, é porque elas estão desinformadas, é porque elas precisam ser educadas, porque não sabem que a realidade é outra. E assim que elas forem informadas ou educadas, assim que receberem a informação curada, verificada, de fontes confiáveis, vão se convencer do contrário e vão mudar o que acreditam. A ideologia é muito forte, né? Só que, ficando cada vez mais claro, muitas vezes as pessoas acreditam no que querem acreditar e simplesmente buscam validar aquilo, seja real ou falso, e não verificar se faz sentido. E se encontrarem mentiras convenientes, mesmo que sejam obviamente falsas, mesmo que sejam reconhecidamente falsas... É óbvio quando a gente fala dessa forma que o Átila tá, né? Tu apresenta os fatos, tu tem uma hipótese e esses fatos te ajudam a confirmar ou discordar da tua hipótese. É o que eu falei do lado científico que a gente tem, né? E não à toa o Átila, ele é um cientista também. E é isso. É isso. Hoje o mundo que a gente tá é melhor tu estar errado mais do teu lado do que repensar o lado que tu deveria estar. A gente vê, né? Qualquer conversa com alguns políticos de extrema direita, e acho que só hoje em dia a gente tem que chamar de extrema direita, mas de direita, tem esse posicionamento, né? Anistia para quem? Não, vou aqui fazer uma pura demagogia, ser um sofista para dizer que não é para quem realmente é e tudo mais. É notável, já fica bem escancarado, né? Como o discurso não está alinhado à prática. Vale repetir e propagar essas mentiras para justificar o que se quer acreditar. A internet sempre ajudou nisso. E agora a gente tem as ferramentas ideais para gerar provas visuais, memes... E a gente vai ver, tá? Hoje a gente olha para trás e fala, nossa, como é que conseguiu ter um apoio popular na época da Segunda Guerra Mundial que permitisse acontecer o que aconteceu? Gente, a gente tá vendo hoje, tá? No mundo inteiro tá acontecendo coisas. Se tiver no interesse daqueles que estão no poder, vai ser essa narrativa que vai ser construída, vai ter financiamento por detrás e a visão popular sobre aquilo vai ser hoje de um jeito que no futuro vão se questionar de como é que as pessoas acreditavam nisso. A gente viu isso no passado, quando surgiram os meios de massa,
E agora a gente tá vendo de novo. A própria televisão nos anos 80 é isso, né, gente? Hoje nós vemos um programa dos anos 80, lá, Banheira do Gugu. Eu não cresci com Banheira do Gugu, eu sou, né, posterior a isso. Mas tu fala que é absurdo. Como é que hoje a gente tem noção, como é que não tinha noção naquela época, o absurdo que era isso? E certamente no futuro a gente, se não se questionar, vai olhar pra trás e vai dizer, meu, que absurdo era como as plataformas de mídias sociais operavam nos anos de 2010 a 2030. Eu espero que em 2030 pelo menos mude. Esse ano acho que vai ser muito importante pra gente pautar esse debate. Imagens do que essas ideias representam. Imagens que são muito mais fáceis de compartilhar e de interpretar, que não precisam de leitura e que não importa de onde vem. O que importa é a mensagem que passam. Sim. Claro, manipulação de foto existe bem antes de Photoshop. Desenhos e pinturas criam versões distorcidas da realidade para simbolizar ideias há bem mais tempo ainda, como a caricatura de 1802 das pessoas criando partes de vaca depois de serem vacinadas com a vacina da varíola bovina. Desinformação, né? Hoje a gente chama de fake news, mas não é notícia falsa, né? Ela tem notícia falsa, é só uma notícia que não tem um propósito. A gente tem que chamar de desinformação, porque ela nasce com o propósito de desinformar. Casos, você teria que ter dinheiro ou talento para criar alguma coisa dessas. Geralmente Nada é dinheiro, se né? compara a simplesmente ir lá no pronto. Historicamente, supostamente é dinheiro. Imagina hoje, que é o que o Átila vai dizer que tu não precisa mais. É isso que tá acontecendo. Que vai acontecer ainda mais. Jesus feito de camarão num gerador de imagens. Grandes modelos de linguagem geram texto ou imagens com uma série de problemas. Como eu já falei em mais de um vídeo por aqui, o que torna eles ferramentas muito complicadas para criar trabalho sério, trabalho criterioso, que tem que ser baseado na realidade. Como alguns advogados já descobriram da pior forma. Em compensação, com ou sem erros, esse tipo de ferramenta é perfeita para gerar conteúdo quando as emoções que o conteúdo desperta são bem mais importantes do que a precisão com que ele é feito. Não são só ferramentas de manipulação das pessoas, também são ferramentas de validação. Se uma pessoa que administra uma empresa ou um país gerasse o tempo todo histórias falsas, falas sem sentido e se lembrasse de situações que não existiram, pelo menos até algum tempo atrás, diriam que essa pessoa está delirando e ela perderia a sua posição de responsabilidade. Agora, cercam a gente o tempo de alguns todo países. em cada ferramenta que a gente usa com inteligências que fazem isso. Não a mesma, né? E logo mais não vai ser uma questão de opção, de você clicar para usar o novo assistente. São essas ferramentas que vão nos procurar, adicionar o seu número, entrar em contato com você ou deixar um comentário se passando por alguém. Se passando por alguém que não precisa nem ter um grande poder de convencimento de uma realidade paralela para ser alguém perigoso. Só precisa dar a validação da realidade falsa que as pessoas criam e compartilham de outras formas. Se você curtiu esse vídeo e quer outras discussões como Átila, para onde vamos, meu querido, não camarada, poderia ser, né? Mas tudo bem, meus queridos, é isso, tá? É um ponto de vista maravilhoso que o Átila nos traz sobre a IA. Acho que é muito legal, inclusive, o posicionamento desse conteúdo, né? Tu não critica a IA, mas tu te posiciona para falar do tema e no tema tu critica, porque é isso, tá? Chover no molhado não adianta. Não adianta a gente ficar falando entre nós. Não adianta a gente não falar e não ter prática. Não adianta a gente identificar e não querer mudar. Tem que saber o que a gente individualmente pode fazer para mudar. Tá? E é difícil falar de uma forma geral. Não existe caminho fácil, mas se não acreditar no caminho e simplesmente aceitar, não estaríamos aqui se outras pessoas no passado tivessem feito a mesma coisa que se for isso, né? Aceitar e ficar na nossa, não mudar, não propor mudar. A gente ia seguir muito pior e estaríamos em uma posição muito pior do que estamos, porque outras pessoas no passado quiseram lutar pelos nossos direitos de hoje. Então, meu querido, minha querida, o que tu acha? IA vai acabar com tudo que a gente tá vendo aí do jeito que é hoje? Ai, meu Deus do céu, né? Te inscreve no canal aqui, assiste o vídeo que o YouTube tá te recomendando daqui e um beijo, fiquem bem.